Cazaquistão é uma ex-república socialista soviética, situada no centro-oeste asiático. Este país, que é o nono maior do mundo, faz fronteira com o Quirguistão, o Turcomenistão, o Uzbequistão, a China e a Rússia, e é banhado pelo Mar Cáspio. A sua população é de 15 milhões de habitantes. O Cazaquistão é habitado desde a Idade da Pedra por povos nómadas. Com a sua inclusão no Império Mongol, passou a ser chamado Kanato Kazakh. A sua localização geográfica estratégica possibilitou a passagem de importantes rotas comerciais pelo país. No século XIX foi anexado ao Império Russo. Esta foi a primeira fase de desenvolvimento do país, em que houve introdução de um sistema de administração, construção de fortes, acampamentos militares e vias de caminho de ferro, e começou-se a ensinar o russo nas escolas. Entretanto, o país acabou por ser integrado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Finalmente, em dezembro de 1991, o Cazaquistão conseguiu a independência, tendo sido a última república soviética a consegui-la. O Cazaquistão é um país pluralista em termos religiosos, sendo a distribuição da sua população pelos diferentes grupos religiosos a seguinte: cerca de metade da população é islâmica, e a outra metade distribui-se por vários grupos religiosos de origem cristã. A atual capital do Cazaquistão nunca foi a maior cidade do país. A cidade, até 97, tinha como principal facto de interesse o facto de ser o ponto de cruzamento das linhas de caminhos de ferro norte-sul e este-oeste. Em 98, a capital foi mudada de Almaty para Astana. Hoje em dia, Astana tem cerca de 600 mil habitantes e é uma cidade moderna e imponente que tenta conferir uma nova imagem ao Cazaquistão. Almaty é a maior cidade do Cazaquistão. Tem uma população que ronda 1.200.000 habitantes, o dobro da capital, Astana. A cidade foi fundada no século XIX e tornou-se a capital da República Soviética do Cazaquistão em 1929, título que manteve com a independência do país, em 91, mas que perdeu em 97 ou 98 para Astana, por várias razões, tais como a sua localização periférica e a sua vulnerabilidade sísmica. Almaty é, ainda assim, a cidade mais importante do país, pois o seu dinamismo económico é notável e o seu património histórico muito rico. Até 1991, o ano da independência do Cazaquistão, a sua população sofreu um aumento constante. No entanto, a partir deste ano, a população decresceu cerca de 2 milhões de habitantes, devido à imigração dos russos presentes no país para a sua terra natal. Desde a sua independência que o presidente é sempre o mesmo, Nursultan Nazarbayev, obtendo a cada eleição vitórias esmagadoras. O Parlamento Cazaque é composto apenas por deputados apoiantes do presidente. Em 2007, o Parlamento aprovou uma lei que dá a Nazarbayev poderes vitalícios. Há indícios de fraudes eleitorais e de pressões sobre a comunicação social. Desde o início do século XX, o Cazaquistão passou por várias fases económicas. Transformação das estepes em grandes fazendas agrícolas coletivas. Introdução das indústrias mineira e do armamento. Extração de carvão e introdução da indústria siderúrgica. Exploração e exportação das enormes reservas de petróleo e gás natural do Mar Cáspio. O Cazaquistão é o 82º país mais desenvolvido do mundo, segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano, com um IDH de 0,804. Relativamente às três componentes do IDH, podemos dizer que o Cazaquistão tem um elevado PIB per capita, de cerca de 11 mil dólares, devido às suas exportações de petróleo e gás natural. A taxa de alfabetização de adultos ronda os 99%. No entanto, a sua esperança média de vida é de apenas cerca de 65 anos, o que puxa o país para baixo no Índice de Desenvolvimento Humano.